Saudação a todos. Estamos aqui com o nosso primeiro vídeo, que é do Projeto Universo. Eu, Joel, sou o idealizador desse projeto. Um projeto completamente isolado de qualquer vínculo religioso com a igreja, de dogma, doutrina e qualquer outro sentido que se fala ou se pensa em religião. É evidente que, como o nosso projeto, o Projeto Universo, ele tem base espiritual na mística. Então, a mística é estudo das coisas divinas e espirituais. E nós estaremos, no decorrer dos dias, dos tempos que vão se passar, isso é um prenúncio, é um anúncio antecipado de algo que está prestes a acontecer. Isso é um prenúncio. É o que eu estou fazendo aqui nesse primeiro vídeo. É lógico que é um pouco ainda sem adaptação, até nós adaptarmos e pegarmos novamente uma sequência, uma frequência de... Vamos pegar uma habilidade e nos desenvolvendo e desempenhando aquilo que nós temos de propósito e objetivo do projeto. E, meus amigos, às vezes você pode até se surpreender com o nosso projeto, que a maneira que nós vamos expressar o nosso propósito, o nosso objetivo, usando um conhecimento místico. O místico, ele tem um contato com a verdade divina e espiritual. E sem vínculo ministerial, mas a base, o embasamento, o rudimento, os princípios, é tudo na fonte, é no divino. E nós usamos muito crer nas leis do universo, nas leis universal. Por quê? Deus, ele é o Criador. Deus, ele é o efeito. O universo é a causa. E quando nós paramos para observar e analisar, nós vemos que existe e foram constituídos no início as leis pelo próprio Deus. E toda a governança deste mundo, de tudo que nós vemos, que vimos e que participamos, é um universo. É esse mundo que nós vemos, nós vivemos. Então foram estabelecidos pelo próprio Criador, pelo próprio Deus, as leis. E nós vivemos, querendo ou não, essas leis, ela tem domínio sobre as nossas vidas.
Às vezes você pode não perceber por falta de conhecimento, mas tudo é governado pelas leis. E é onde que nós achamos que ou pronunciamos, ou sempre dizemos Deus, 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 mas na verdade são as leis que já foram estabelecidas. Então tudo que acontece na nossa vida, se você pegar para estudar, se você pegar para descobrir, tudo é lei. E é o que nós vivemos de tudo. São várias leis. São 7 leis universais. E depois tem mais 12 leis também, que fazem parte do universo. Então dentro dela já está a somatória de tudo o que acontece, de tudo que vem na nossa vida, de tudo que se realiza. Já está tudo dentro desse combo, desse pacote que estão todas as leis. E nós temos que passar por ela, querendo ou não. Querendo ou não. E as causas e os efeitos da nossa vida, às vezes nós não percebemos. E às vezes nos atribuímos a tantas coisas, a pessoas, as pessoas que estão próximas de nós. E às vezes esquecemos, mas o causador de todas as coisas na nossa vida somos nós mesmos. Ninguém causa nada na minha vida e ninguém nunca causou nada na sua vida. E nunca alguém vai ter poder e domínio de causar alguma coisa na sua vida. Se alguém aproxima de mim, se alguém aproxima de você, é por liberdade e aceitação nossa. Aí então vem o efeito do acontecimento. Mas foi com a permissão. É que você não observou, mas foi. Então, portanto, nosso objetivo, nosso intuito e nossa finalidade é que com o decorrer de mais vídeos, de mais palestras que nós posteriormente iremos fazer, aqui é o nosso projeto, nós vamos descobrir, nós vamos aprendermos muito dentro desse contexto da mística, da metafísica e até mesmo da física quântica, da etimologia, que é o estudo da evolução das palavras e seus significados através de análise. Então, meus amigos, Deus, na sua infinidade, na criação desse vasto mundo, desse universo, que diz que o mundo tem 13 milhões para 14 milhões de anos, é algo bastante profundo e às vezes com pouco esclarecimento. Por quê? Nós vivemos os nossos dias de hoje, mas quando se entra no início, na antropologia, que é o estudo do ser desde o início da criação,
É uma coisa bastante longínqua, de passado. E nós vivemos simplesmente essa era. E nós sabemos o que nós vemos hoje. O que eu vivi nesses dias é que eu estou vendo. Mas e eu antes? E há 1000 anos lá atrás? 2000 anos, 3000 anos, 4000 anos, 6000 anos, como a Bíblia define? Mas o mundo é muito mais antigo do que isso. São 13, 14 bilhões de anos, faça a ideia de como foi no início de toda essa existência. Quando esse Criador, que nós usamos chamar de Deus, lá no início da criação, onde tudo foi se organizando com o passar do tempo. E hoje nós vivemos, na nossa época, nos nossos dias. E cada um tem sua linha de pensamento. Mas aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que Deus, lá no princípio, da organização do universo expansivo, ele estabeleceu, que foram as leis. E sobre essas leis, ninguém tem domínio. Ninguém tem domínio para colocar alguma emenda nela ou modificar elas. Modifica-se através de emenda. Você já ouviu falar, sempre quando tem uma lei, somente as leis políticas, forma-se uma emenda para abrir uma brecha, para um espaço para alguma coisa que precisa se encaixar dentro daquilo que está sendo necessário ou tem necessidade. Então isso faz uma emenda. Mas com Deus não tem isso. Com Deus não tem emenda. E às vezes nós, por termos o livre-arbítrio, nós agimos, nós fazemos aquilo que queremos, dominamos aquilo que nós achamos que temos capacidade, poder, e assim vamos. E assim será. Mas nós somos fortemente cobrados pelas leis de Deus. Não um Deus que pune, um Deus que está olhando se eu sou sincero, se eu sou errado. Você é mais bonzinho, você vai merecer isso, você é ruim, você vai... Isso não existe, isso não existe. Isso não existe, isso são pensamentos nossos. Isso é agir do ego, agir humano. Mas a lei ela é para todos. Tanto para aquele que está lá na sarjeta caído, como para aquele que está lá no 11º andar, no 13º andar e assim por diante de um prédio, ou até muitos andares que existem, prédios enormes e grandes, dentro de um palácio, dentro de uma mansão, que está dentro de uma mansão, que está numa favela. Então a igualdade para Deus, para o universo é uma só. A separação ela é humana. A separação é entre os homens, entre os seres. E sempre existiu e sempre vai existir. Mas na atuação de Deus não existe interferência. Não existe interferência. Mas quando nós passamos a entender, a compreender, então nós vamos ousar a entrar dentro dos parâmetros, a entrar dentro daquilo que é estabelecido, daquilo que
nós sabemos e descobrimos que aqui é o certo, que aqui é o correto, então nós aliviamos muitas das vezes o sofrimento, muitas das vezes a maneira de compreender, a maneira de ceder, a maneira de observar e assim por diante. Então, basta nós entendermos. Isso é um prenúncio do projeto, é lógico, depois eu vou pegar mais, conforme vou... Vai passando os dias, passando os vídeos, a gente vai se desenvolvendo mais. É lógico que no início, tudo no início, é a mesma coisa quando você entra no trabalho, o primeiro dia, dificilmente você vai se soltar com habilidade no trabalho ou em qualquer um outro ramo, alguma coisa que você vai pela primeira vez, você não vai ter o mesmo desempenho. Daqui a pouco você já ultrapassou até quem estava lá dentro, com suas habilidades, com a tua vontade de querer, de mostrar o teu potencial, você vai ultrapassar. Mas o primeiro dia sempre é assim mesmo. A primeira vez, no relacionamento, em qualquer coisa. Quando você se conhece uma pessoa, você já não vai logo falando tudo que sabe, ou tudo que acha que a pessoa merece ouvir. Não, não é dessa maneira. Você sabe que não é dessa maneira. Nunca foi. Mas com o passar do tempo você vai lidando com a situação, você vai se adaptando e vai alcançando os objetivos. E com as coisas espirituais, eu estou falando aqui do projeto, mas com as coisas espirituais é a mesma coisa. Com Deus, com o universo. Então, meus amigos, eu quero vos convidar para que você venha fazer parte desse projeto. E nós temos muitas coisas para desvendar sobre as leis do universo, sobre a metafísica, sobre a física quântica. Viramos falar muito sobre Jesus. Mas sem igreja, sem religião, longe de mim, essas doutrinas, esses dogmas, não, isso nós não temos. Mas nós temos uma fé, uma certeza e uma confiança de que se nós obedecermos, independente de vínculo religioso, Deus, ele é rico em misericórdia. O universo nos entende. E segundo a física, o universo não ouve palavras. O universo, ele ouve a intenção do nosso coração, dos nossos pensamentos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós almejamos. É isso que ele veja em nós. Não ouvir palavras, pedirmos, suplicarmos, porque Jesus mesmo falou, antes que você abra a sua boca, o vosso Pai que está no céu já sabe. Então não é as palavras que vai comprar Deus. Tem muita gente que pensa que compra Deus com palavra pedindo, suplicando. Não compra. Tudo é lei, é causa e efeito. Às vezes nós estamos passando por tantas coisas, não observamos aquilo que fazemos, aquilo que estamos fazendo. Estão pagando um preço. E suplicando, vai pedindo, vai pedindo. É um direito seu. Um direito seu, é claro. Mas a resposta não é sua. Ou seja, pode ser sua. Quando nós começamos a observar, analisar, e começamos a fazer uma reflexão em nós, e transformarmos nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos comportamentos, e começarmos a galgar com novos objetivos,
começarmos a semear sementes novas, aí então lá na frente vai vir os frutos. Porque o que você semeou atrás, está colhendo os frutos hoje. Por quê? A semeadura, ela é livre. Ela é livre. Mas a colheita é obrigatória. E 99,900 são todas as nossas colheitas, são frutos daquilo que plantamos. E às vezes lamentamos, sofremos, né? Vivemos situações de resiliência, situações difíceis de passar, né? Fonte significativa de estresse. Às vezes temos que segurar a marimba. Viver em situações difíceis. Mas temos que, não é mesmo? Às vezes vivemos certas situações difíceis, mas tem que se passar por aquilo. Tem que ser você, tem que ser eu. Mas tudo pode se transformar. O poder não está em Deus, nunca esteve em Deus. Nunca esteve em Deus. O poder nunca esteve em Jesus. O poder está dentro de nós, dentro do ser humano, dentro do ser. A transformação, a mudança, sou eu que faço. Tudo isso parte do interior, não é externo. As coisas não é externo. Ora, o que eu fiz saiu daqui de dentro, agora você quer, eu quero, que vem lá de fora, ajudar aquilo que eu fiz interno? Não, eu tenho que me retratar. Aí em sim, nós vamos vendo mudança, objetivo, nossos propósitos sendo cumpridos. E para tudo tem solução. Tudo tem solução. Quando você olha para a Bíblia, para o Evangelho, onde Jesus chegava, os problemas difíceis, as dificuldades, você vê que tinha solução. Tinha. Mas se você, quando você for olhar para aqueles fatos de prática de milagre, prática de livramento, de acontecimento que Jesus realizava, na verdade você pode observar e ver que ele sempre julgava e forçava as pessoas. E as pessoas que manifestavam dentro de si o milagre, manifestavam dentro de si aquilo que eles queriam. Sem esforço, sem sacrifício. Não é sacrifício de tolo, não. Sacrificar nossos próprios ego, sacrificar nossa maneira de ser, ao ponto de compreender, de ceder, de ser humilde, e tantas outras coisas que existem, nos compreender, usarmos a complaciência, nos colocarmos no lugar do outro, usarmos a empatia. Jesus falou isso, compreender o outro como se fosse eu, como se você fosse o outro, se retratar. É aí que as coisas começam a acontecer nas nossas vidas. Pois bem, nós vamos já finalizar esse vídeo, é o primeiro. Isso é simplesmente uma prévia, um prenúncio do nosso projeto, Projeto Universo. E eu vou
procurar melhorar, a lidar, né? Que faz tempo, faz 3 anos, eu fiz há uns tempos atrás, há 3 anos atrás, e agora até nos adaptar de novo, como eu disse no início, mas não é coisa tão difícil, nós vamos conseguir. Esse é o Projeto Universo. Eu sou o Joel, aqui de Catanduva, né? E hoje é o dia 17 de maio do ano 2026. Ano 2026. E esse é o Projeto Universo. Meu amigo, espero contar com você e ver você mais vezes vendo o nosso vídeo, ajudando a divulgar. Nosso objetivo é falarmos de coisas boas, de transformação, falarmos de vitória, daquilo que Deus, o universo e Jesus tem para nós. Um abraço a todos, sou grato a Deus por tudo, sou grato a Deus. E tenha certeza que Deus, Ele está conosco. O universo vai nos ajudar, nos auxiliar. Crê. Se você crê, tudo é possível que crê. O próprio Senhor Jesus disse isso. Não é mesmo? Pois bem, vamos terminar esse vídeo. Um abraço a todos e até a próxima. Dentre os outros vídeos, eu estarei bem mais diferente do que esse primeiro. Esse aqui foi só uma prévia, só um anúncio. Tá bom? Até a próxima. Até a próxima.